Sejam muito bem-vindos a essa mensagem de fé, meus amados irmãos e caros ouvintes. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma satisfação poder estar aqui hoje para compartilharmos juntos a palavra de Deus. O tema que nos guiará é Igreja em Perigo. Entendo que é de suma relevância que em nossa jornada de fé estejamos conscientes da condição, atribuição e comprometimento da igreja. Dessa forma, vamos analisar de forma criteriosa, através dessa ministração, todas essas atribuições. Para tanto, vou me utilizar de um texto bíblico que se encontra em Mateus capítulo 16, versículos 13 até o 18, onde lemos: Ao chegar à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou algum dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este texto bíblico consiste em um dos pontos mais memoráveis da história cristã, pois trata da declaração pública de Jesus na construção e separação de um projeto onde a espinha dorsal são homens e mulheres que reconhecem o sacrifício de Jesus no Gólgota e se tornam uma legião de profetas pelo mundo. Construção divina da igreja. Quando Jesus fala sobre a edificação divina da sua igreja, ele está se referindo ao processo pelo qual ele mesmo constrói, estabelece e separa um povo seu. Essa edificação divina envolve aspectos fundamentais que são centrais para a compreensão cristã da igreja. Alguns pontos importantes relacionados à edificação da igreja. A pedra sobre a qual Jesus construirá a sua igreja é a confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Essa confissão é o fundamento da fé cristã e a igreja é construída sobre a verdade central da identidade e divindade de Jesus Cristo. Jesus afirma que é Ele próprio que edificará a sua igreja. Essa declaração destaca a ação soberana de Deus na formação e sustentação. Não é uma construção humana, mas uma obra transcendental, divina. Ao dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus está prometendo proteção e firmeza à sua igreja. As forças do mal não conseguirão resistir, destruir ou superar a obra que ele está realizando. A edificação divina não é apenas sobre estabelecer a igreja, mas também envolve o contínuo crescimento, desenvolvimento e maturidade espiritual dos crentes individuais e da comunidade como um todo. Jesus promete estar com sua igreja sempre, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, verso 20. Isso destaca que a edificação de Deus não é um evento único, mas um compromisso contínuo no qual a presença de Cristo é uma constante. Essa construção divina envolve a criação de uma comunidade que vive em amor, comunhão e unidade. A igreja é chamada a ser o corpo de Cristo, onde cada membro contribui para o crescimento e fortalecimento de todos. Em síntese, a edificação da igreja é um conceito que destaca a iniciativa de Deus na formação e sustentação de homens e mulheres que reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz. Essa construção é fundamentada na confissão de Cristo como Filho de Deus, é sustentada pela presença constante de Jesus e é uma obra contínua que visa o crescimento espiritual e a maturidade dos crentes. Natureza invencível da igreja. A expressão natureza invencível da igreja refere-se à ideia de que a igreja, como noiva de Jesus Cristo, é sustentada e protegida por Deus de uma maneira que a torna capaz de resistir e prevalecer sobre os desafios e oposições que possa enfrentar.
Essa ideia é derivada das palavras de Jesus registrada no texto referência dessa mensagem, Mateus 16, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos analisar melhor alguns elementos importantes relacionados à natureza invencível da igreja. Edificada sobre uma rocha. Jesus menciona que edificará sua igreja sobre uma pedra. A interpretação correta é a confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa pedra representa a verdade fundamental da identidade e divindade de Jesus. Promessa de vitória sobre as forças do mal. A expressão "as portas do inferno não prevalecerão contra ela" destaca a promessa de que as forças do mal, simbolizadas pelas portas do inferno, não serão capazes de destruir ou superar a obra de Deus na igreja. Em outras palavras, a igreja é invencível diante das forças espirituais contrárias. Proteção divina. A natureza invencível da igreja implica que ela é protegida por Deus. As portas do inferno representam as forças malignas e, ao dizer que não prevalecerão, Jesus está indicando que a igreja é guardada pela providência divina. A ideia de uma natureza invencível enfatiza a ação soberana de Deus na edificação e sustentação da sua igreja. Não é meramente uma construção humana, mas uma obra divina que perdura apesar das adversidades. A invencibilidade da igreja não significa apenas resistir aos desafios, mas também se envolver na missão de transformação e redenção. A igreja é chamada a levar a mensagem do Evangelho, fazer discípulos e ser um agente de mudança no mundo. Entender a natureza invencível da igreja é perceber que sua existência e missão não estão sujeitas apenas a forças terrenas, mas também são guiadas e protegidas pela soberania de Deus. Isso não significa que a igreja não enfrentará desafios ou dificuldades, mas indica que, em última instância, a obra de Deus na igreja prevalecerá. Propósito da igreja. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, isso implica que a igreja não é passiva na defesa contra as forças do mal, ou seja, que fica apenas se defendendo das investidas do inferno. Mas na sua construção e no seu DNA, ela tem a natureza ativa de ir para o embate contra o poder das trevas. A imagem das portas do inferno demonstra uma posição defensiva, pois deixa claro que estará sendo sempre atacada pelo poder da igreja. Enquanto a afirmação de que elas não prevalecerão deixa claro que a igreja vai avançar, atacar, destruir e vencer. Portanto, a interpretação única é que a igreja não está apenas se defendendo, mas está avançando proativamente contra as forças espirituais do diabo. A igreja, nutrida com a verdade e autoridade de Deus, está envolvida em uma missão ofensiva para proclamar o evangelho da salvação, fazer discípulos e marchar determinada contra as hostes do inferno. Esse entendimento enfatiza a natureza dinâmica e ativa da missão da igreja, em vez de uma compreensão passiva ou defensiva. Assim, a promessa de Jesus é uma garantia de que, mesmo em face da oposição espiritual e das forças do mal, a igreja, fundamentada na confissão da verdade sobre Jesus, não apenas existirá, mas também avançará e triunfará na expansão do reino de Deus. Objetivos da igreja. Os objetivos da igreja são imperativos e a mesma não pode se furtar ao seu testemunho como noiva de Cristo aqui na terra. Eu vou destacar alguns dos objetivos comuns da igreja. Primeiro é a adoração a Deus. O principal objetivo da igreja é adorar a Deus. Isso envolve louvor, oração, ensino da palavra de Deus e participação em ordenanças como o batismo e a ceia do Senhor. Segundo, comunhão e crescimento espiritual. A igreja busca criar um ambiente onde os membros possam crescer espiritualmente e desenvolver relacionamentos de interação uns com os outros. A comunhão fraternal e o discipulado são componentes importantes para alcançar esse objetivo. Terceiro, evangelização e missões. A igreja é chamada a compartilhar a mensagem do evangelho e fazer discípulos de todas as nações, conforme a grande comissão dada por Jesus. Isso envolve tanto a evangelização local quanto o envolvimento em missões globais.
Quarto, manutenção da unidade e paz. A igreja busca promover a unidade entre os crentes e trabalhar para a paz em todas as áreas da vida. Isso envolve resolver conflitos de maneira bíblica e promover a reconciliação. Quinto, desenvolvimento de líderes. A igreja deve desenvolver líderes capacitados e equipar membros para o serviço. Isso envolve instrução consistente, acompanhamento em cada faixa etária, treinamento e promoção ao ministério desde que atenda aos quesitos estabelecidos por Jesus e aos interesses da igreja. E por último, honrar a palavra de Deus. A igreja deve honrar e obedecer a palavra de Deus, considerando-a como autoridade final em questões de fé e prática. Isso inclui a pregação fiel das Escrituras e a busca constante da vontade de Deus. A igreja de hoje reflete o modelo criado por Jesus? Em um modelo repleto de complexidades, inovações e mudanças culturais, é vital que reflitamos sobre o caminho percorrido pela igreja desde os dias em que Jesus caminhou sobre a terra. A essência da igreja que Jesus estabeleceu pode, em alguns casos, ter sido obscurecida por tradições, estruturas complexas e influências culturais. A pergunta que faço hoje é: será que a igreja contemporânea reflete fielmente o modelo original que Jesus concebeu? Jesus fundou sua igreja sobre princípios simples, mas poderosos. Um povo simples, cheio de amor, compaixão e comprometimento com a palavra de Deus. Era um lugar onde a adoração era sincera, as vidas eram transformadas e o amor ao próximo era o alicerce. A simplicidade desse modelo original é o que a torna extraordinária. Eis aí o segredo do sucesso, eis aí o que fez o movimento pentecostal transformar o Brasil no século passado. No entanto, ao longo dos séculos, a igreja muitas vezes cedeu à tentação de se tornar institucionalizada, burocrática e, em alguns casos, até mesmo distante das necessidades reais das pessoas. Infelizmente, hoje temos o desprazer de ver nossos líderes sendo dominados e seduzidos pela política secular, obtendo até mesmo vantagens financeiras. Em troca, oferecem os votos de seus rebanhos como forma de negociata. Estruturas complexas podem, por vezes, ofuscar a beleza da simplicidade evangélica que Jesus ensinou. É de suma relevância neste momento voltarmos nossos olhos para a palavra de Deus e para o exemplo que Jesus nos deixou. A igreja deve ser um lugar acolhedor para todos, onde a mensagem da esperança e salvação ressoa claramente. A adoração não deve ser apenas um ritual, mas uma expressão genuína de amor e reverência a Deus. A comunhão deve ser mais do que os encontros casuais de finais de semana. Deve ser uma profunda ligação de corações e vidas. O desafio que enfrentamos é revitalizar o espírito do cristianismo primitivo, onde a simplicidade, a autenticidade e a paixão pelo evangelho eram as marcas distintivas. Não é uma chamada para abandonar toda a tradição, mas sim para avaliar se essas tradições estão alinhadas com o coração de Jesus. Amados, em um mundo complexo, a simplicidade do Evangelho é uma luz que pode guiar a igreja de volta ao modelo original estabelecido por Jesus. É um chamado para uma reforma interna, onde a essência do cristianismo brilha mais uma vez com clareza. Que possamos redescobrir e abraçar a beleza da igreja que Jesus imaginou. Uma comunidade amorosa, transformadora e irresistivelmente atraente para um mundo que busca desesperadamente a verdadeira esperança e segurança. Que a igreja, ao seguir os passos de Jesus, possa ser uma luz que nunca se apaga. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem,
sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.